Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Primeira leitura muito forte, né? Muito bem proclamada. Tem algumas coisas muito interessantes. São Paulo, ele foi o maior missionário que a Terra já viu. E ele foi anunciar aos gregos. E, observando a cultura dos gregos, ele viu que tinha um Deus que era chamado Deus desconhecido. Porque os gregos tinham medo, né, de não prestar homenagem a algum Deus, esse Deus ficar irritado com eles e mandar castigos, né? Então eles tinham lá uma estátua ao Deus desconhecido. E São Paulo ele vai usar justamente essa ideia do Deus desconhecido para evangelizar os gregos no Areópago. E ele fala, né, que é justamente desse Deus desconhecido que eu vim falar para vocês, aqueles que vocês adoram sem conhecer. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Aqueles deuses eles eram fabricados, eram de madeira, de metais preciosos. Mas esse Deus, ele não precisa de nada, nem de nós. Ele não precisa das nossas obras. Ele não precisa de nada mesmo, porque ele é autossuficiente. Ele não precisaria nos criar. Diz um estudioso que Deus criou os seres humanos por pura misericórdia. Se pudesse somar a criação, os anjos, o universo, os homens, ao próprio Deus, Deus seria menor do que é. Se Deus fosse o número 10 e a criação fosse o número 1, somado deveria dar 11. Mas, na verdade, se fosse possível isso, somar a Deus daria 9. É como se Deus se rebaixasse, criasse espaço dentro dele mesmo para poder criar algo, porque ele mesmo não precisa de nada. Ele tem a felicidade no grau absoluto. Nele, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são tão felizes, que eles não nos criam para que sejam ainda mais felizes, mas eles nos criam para poder dividir essa felicidade com as criaturas racionais. Esse é o sonho e o projeto de Deus. Poder manifestar a sua face a nós e nós sermos ainda mais felizes, sermos totalmente felizes, completamente felizes, podendo contemplar e dividir a própria felicidade que Deus tem em se autocontemplar. Deus, quando se vê, ele é feliz no grau absoluto. Então, ele quer dividir isso conosco, que isso é a salvação. Ver a face de Deus é a salvação. Então, ao olhar a face de Deus, seremos plenamente felizes. E Deus quer dividir isso conosco. Então, ele não precisa de nada, mas ele, por pura misericórdia, quis contar com o ser humano. Então, criou o ser humano, nos colocou na terra e quer contar com a nossa ajuda. Por quê? Porque ele mesmo se autolimita, ele autolimita a sua própria ação, de certo modo, ao nos dar liberdade. Ah, mas por que existe o mal no mundo? Por que Deus não para? Porque Deus deu liberdade para o ser humano. Simples. Se ele fosse barrar todas as vezes que as pessoas pecassem, todo mundo estaria travado, né? Quase que a gente não ia poder fazer nada.
Se ele fosse matar todos os pecadores, estava todo mundo morto. Ah, mas por que que o bom vive, ou o bom morre e o mal está vivendo, né? Se Deus fosse matar, fosse castigar, quantas vezes ele deveria ter matado nós também, pelo pecado grave que às vezes a gente comete? A gente tem que colocar na balança isso. Deus não precisa da gente, mas ele quis precisar. Nos deu liberdade e quer contar com o nosso auxílio. O versículo 28 diz assim: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre os vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Nós somos da família de Deus e não tem como nós estarmos fora de Deus. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tem como ter alguma coisa maior que isso, né? Em relação a estar dentro de Deus? Ele abriu um espaço dentro dele e nós estamos dentro dele. Mesmo no inferno, estaremos dentro de Deus, de certo modo. É que Deus ali não manifesta a sua presença, mas ele está lá também. A misericórdia dele alcança todos os lugares. Aí, São Paulo continua a sua pregação, fala de arrependimento e fala de um homem, né, que esse homem ressuscitou dos mortos. E quando ele falou isso, os gregos não puderam aceitar a ideia da ressurreição, porque era muito novo, né? Como pode alguém ressuscitar? Eles tinham outra visão de mundo, então se desviaram, tiraram sarro, falaram que ouviram em outra ocasião, mas algumas pessoas abraçaram a fé. Entre eles estava Dionísio, a mulher chamada Dâmaris. E então, assim, essa pregação de Paulo não foi em vão. Algumas pessoas se converteram, deixaram a fé nas outras coisas e abraçaram a fé em Cristo. Uma coisa sobre a fé que eu quero comentar com vocês é que nós devemos ter fé em Cristo mesmo. Tem gente que tem fé em outras coisas. Por exemplo, vou colocar aqui, constelação familiar. Vamos colocar constelação. Tá, onde que Jesus está incluído na constelação familiar? Não está. Então, algumas coisas a gente vai decifrando, descobrindo, mas chega num momento em que para dar o próximo passo naquilo dali é preciso fé. Não tem explicação racional, não é que nem a medicina tradicional que você pode explicar. Olha, se tem um tumor, você manda lá os raios lá, ele morre, tira aquele tumor. Tem explicação racional. Agora, o que não tem explicação racional? Aí é necessário fé. E quando é necessário fé, a gente tem que escolher. Ou temos fé nessas coisas, nessas energias, nesses amuletos, nessas técnicas que não têm aquela explicação racional, ou nós temos fé em Cristo. Não dá para ter fé nas duas coisas ao mesmo tempo, a não ser que alguém me convença do contrário, mas eu acho que não dá para convencer do contrário. Não dá para ter fé em duas coisas. Ou temos fé em Cristo, que cura e salva, liberta, ou então um Cristo que não cura, porque ele tem algo melhor, porque tudo que Deus faz é bom. Ah, eu peço para Deus, Senhor, me cura, ou cura alguém. Por que ele não cura? Porque ele sabe o que é melhor. Por que ele cura alguns e não cura outros? Porque tudo que Deus faz é em vista da nossa salvação. Deus está pensando na salvação nossa. Então, se ele não cura, se ele não livra da morte, é porque ele quer salvar. Então, a gente tem que ter essa fé em Cristo. Hoje, no Evangelho, Jesus está falando que os discípulos não podiam compreender todas as coisas. De fato, nem nós, né? Não podemos compreender tudo. Nós somos limitados, tem muita coisa para aprender. Nossa inteligência não abarca tudo. Nossa inteligência ela vai até um ponto e não pode passar. Mas ele disse que enviaria o Espírito da verdade, que vos conduzirá à plena verdade. A verdade. Então é preciso que nós vivamos sempre na verdade e nunca na mentira. E existem mentiras que às vezes as pessoas contam para nós e às vezes a gente pode acreditar. Por exemplo, uma mãe que fala para o seu filho: Olha, filho, você é um burro.
E tem gente que acredita. Leva aquilo dali a vida inteira. Ah, mas minha mãe disse que eu sou burro. E ele acredita naquilo, e eu não vou dar certo. E vai levando, é uma mentira. Não corresponde à verdade, foi uma coisa que alguém falou. Mas então é preciso analisar as coisas que as pessoas nos dizem. Isso corresponde à verdade daquilo que eu sou? Se corresponde, não tem por que ficar triste, porque é verdade. Se não corresponde, não tem também por que ficar triste, porque não é verdade. E aí a gente vai seguindo a nossa vida sem dar às pessoas a liberdade para elas mandarem nos nossos sentimentos. Quem tem que ser o senhor dos nossos sentimentos somos nós mesmos. Não podemos autorizar as pessoas para dizer assim: olha, você é um fracassado. Aí eu fico triste, né? Nessa frase já está inclusa a ideia de dizer assim: fique triste, porque agora eu quero que você fique triste. Aí eu fico triste porque a pessoa, né, me obriga a ficar triste. Aí quem que é o senhor dos meus sentimentos? Aquela pessoa. Então eu tenho que retomar, dentro da verdade, a autonomia da minha vida e dos meus sentimentos, e não deixar ninguém conduzir os meus sentimentos assim tão fácil. Se for para alegria e para a verdade, beleza. Agora, se for para coisa negativa, mas isso não corresponde com a verdade. Tá bom, então ignora, esquece, perdoa, vai para frente. Né? Não podemos deixar as pessoas ditar aquilo que nós somos e aquilo que nós vamos sentir. É preciso a gente retomar isso. Na verdade, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dentro de nós, ele nos conduz à verdade. A verdade daquilo que nós somos e a verdade das coisas. Ele nos conduz à verdade das situações, às vezes ele nos incomoda. Estou numa roda, começa uma conversa meio que não pode aquela conversa, o Espírito Santo já, sai daí, está na hora de sair. Porque ele nos conduz à verdade, ele está dentro de nós, falando muitas vezes o que a gente deve fazer, o que a gente não deve. E como a palavra diz, até coisas futuras o Espírito Santo nos revela. Como assim? Às vezes ele fala assim, olha, não fica com essa pessoa que não vai dar bom. Essa pessoa aí é uma má companhia. São Paulo diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Então é preciso ter critérios para discernir quem é uma boa companhia e quem não é. E aí o Espírito Santo fala, olha, não vai dar bom, né? Não vai ser bom para você, não vai ser bom para o seu filho. E aí já está conduzindo para uma ideia futura. O Espírito Santo revela. Então nós temos que ser obedientes ao Espírito Santo, que é a verdade, discernindo sempre, né, esse Espírito, para não cairmos no erro, mas discernir a verdade na nossa vida. Que Deus nos conduza sempre mais à verdade, sobre nós mesmos, sobre as pessoas e sobre Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.